Estamos avançando em nosso jejum e eu espero que o tema de hoje, Diferentes mais Unidos, esteja trabalhando no nosso comportamento. Afinal de contas, muitas vezes nós nos acomodamos com a ideia de que basta pertencer a uma igreja, que basta estar frequentando, cumprindo ali alguns requisitos sociais e até mesmo religiosos, que já está bom. Tá não, amados? Não tá bom não. Não tá bom não porque eu seja exigente, mas porque nós encontramos na Bíblia um exemplo, um modelo de igreja que agrada os olhos de Deus, que é exatamente o que viveu a igreja primitiva. E nós não podemos descansar com o estilo de vida que temos hoje. Eu sei que muitas congregações já experimentam algo muito bom, mas eu acredito que cada congregação deveria fazer sempre uma avaliação, não baseado pela perspectiva do que ela acha que está bom, mas colocando como um parâmetro a ser observado, a ser comparado à igreja primitiva. Veja o que diz esse texto. A religião de Cristo não exige que renunciemos à nossa identidade de caráter, mas simplesmente que nos adaptemos, até certo ponto, aos sentimentos e maneiras dos outros. Podem se juntar em uma unidade de fé religiosa muitas pessoas cujas opiniões, hábitos e gostos em coisas temporais não se acham em harmonia. Se, porém, o amor de Cristo lhes arde no peito e elas esperam o mesmo céu como lar eterno, podem fruir a mais aprazível e inteligente comunhão e a mais admirável das uniões. Que texto poderoso! E esse texto ele traz uma clareza muito grande sobre o tipo de unidade que Deus deseja da sua igreja. Muitas vezes nós, de forma equivocada, imaginamos que temos que nos anular a nossa personalidade. Não, não temos, e nem tampouco o nosso caráter. Nós precisamos permitir que ele seja moldado pelo Espírito. E essa modelagem espiritual que vai acontecer não apenas em você, mas em todas as outras pessoas do corpo de Cristo, ou pelo menos na grande maioria, vai fazer com que este corpo de Cristo, esse conjunto de irmãos, seja levado ao ambiente da unidade. E aqui tem uma frase que ela precisa ser refletida. Diz bem assim, mas simplesmente que nos adaptemos até certo ponto aos sentimentos e maneiras dos outros. Aqui você pode pensar assim, tá vendo? Aí está dizendo que é só até um certo limite, dali para frente eu não tenho mais a obrigação de me adaptar. Mas não é isso que está dizendo, amados. O sentido que quer ser dado nessa frase é o seguinte: se existem comportamentos de determinados irmãos que não estão condizentes com a conduta cristã, é claro, esse tipo de confrontamento ele deve ser feito com amor, com carinho, com compaixão, desejando que o irmão procure e busque uma melhora, um crescimento. Lembra do nosso jejum onde nós falamos sobre curar as feridas da semana passada? Então essa aqui é uma ferida comportamental que precisa ser moldada, que precisa ser curada. Então, quando você e eu, vou dar aqui um exemplo bem prático. Digamos que você encontra na sua igreja uma pessoa que é muito truculenta na forma de falar. Uma pessoa muito áspera, uma pessoa muito rude, muito ignorante. Ignorante no aspecto de tratar os outros com aspereza. Não quer dizer que todas as vezes que você for conversar com essa pessoa, você deve permitir que ela te humilhe, que ela fale dessa forma. Mas, com muito amor e carinho, você deve ajudar essa pessoa a perceber que esse tipo de comportamento não é condizente mais com o modelo que ele está seguindo, que é Cristo, e que ele precisa
se permitir que o Espírito molde esse traço de caráter. Então, esse aqui é o aspecto do se permitir até certo ponto a adaptação. Agora, aqui tem duas coisas que são extremamente delicadas, né, amados? A primeira é a seguinte, é que muitas vezes nós não temos intimidade nem autoridade espiritual para ajudar as pessoas a mudar o comportamento. Essa é uma questão que precisa ser trabalhada. E a segunda é a seguinte, é que nós, com o coração corrompido, muitas vezes não gostamos de ouvir dos outros coisas que precisam ser mudadas em nós. E aí, a gente vive exatamente nesses dois extremos. O extremo onde não somos o modelo e por não sermos, não temos condições morais de ajudar. E o outro, o extremo, é que a gente não gosta de ser chamado a atenção. Sabe qual é o problema desses dois extremos? É que enquanto vivemos em cada um deles, ou muitas vezes nos dois deles, nos dois extremos, nem somos referência, nem gostamos de ser chamados a atenção, a unidade da igreja não existe. E enquanto a unidade da igreja não existe, nós vamos viver uma secura espiritual. Uma secura espiritual. E aí não há uma união inteligente. E é tão trágico isso, porque a gente ainda se chama de irmão e tem, pelo menos teoricamente, o desejo de morar no mesmo céu. Quero fazer agora uma pergunta para que você reflita nesse momento. A primeira pergunta é, você já é uma referência moral e espiritual na sua comunidade para poder orientar os outros num processo de mudança? E a segunda pergunta, tão importante quanto essa, é, quando alguém chama a sua atenção sobre algum comportamento que precisa ser lapidado, como que você reage? Como é que você enxerga isso? Você recebe com o coração aberto como vindo do Espírito Santo? Ou você se fecha e cria um monte de ideias na cabeça que aquela pessoa não gosta de você, que está te perseguindo e etc. e tal? Vamos refletir sobre isso? Porque nós precisamos orar sobre esse aspecto.